Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar de vibração de corpo inteiro, dando um exemplo lá da NHO 09. Recomendo que você assista os 2 vídeos que eu fiz sobre vibração de mãos e braços, onde tem alguns conceitos que você pode aproveitar para cá também, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo. Então vamos começar. O exemplo é o seguinte: pela manhã, um determinado trabalhador tem uma jornada de 4 horas e 24 minutos, tá? E ele trabalha numa pá carregadeira. Esse é o serviço dele pela manhã. O que ele faz? Ele tem uma tarefa A, onde ele está aqui na pá carregadeira, ele transfere o entulho que um caminhão desloca lá, né? E carrega até o britador. Então o caminhão derruba aqui o entulho, ele pega e transfere para o britador. Esse é o serviço dele. Depois, o que ele faz? Ele pega o material que sai do britador, que foi separado, e transfere para um pátio. Então o serviço dele é esse, tarefa A e tarefa B pela manhã. Então bora detalhar isso aqui, ó. Tarefa A, ele faz isso 8 vezes, e cada vez que ele faz, o tempo é em torno de 5 minutos, tá? Então ele pega daqui do caminhão, joga lá, 5 minutos. Pega o caminhão, joga lá, 5 minutos. Faz isso 8 vezes. Aí tem um intervalo de 6 minutos, e vai fazer a tarefa B. Pega do britador, leva para lá, em 7 minutos, faz isso 6 vezes, cada vez que ele faz 7 minutos. E repete isso pela manhã 3 vezes, tá? Então acabou aqui, ele volta para cá, faz 8 vezes, tem um intervalo, mais 6 vezes, volta para cá. Então pela manhã são 3 vezes. Então percebe que a tarefa A ele faz 24, ou seja, 3 vezes 8, 24, e a tarefa B pela manhã ele faz 3 vezes 6, 18. Ok? Matamos amanhã. Só que ele trabalha à tarde também. À tarde, ele também trabalha uma jornada de 4 horas e 24 minutos no britador. Tá? Ele passa 46 minutos no britador e depois 20 minutos de circulação sem vibração, sem atividade de vibração. Isso se repete à tarde 4 vezes. Então faz 46 minutos e depois 20, 46, 20 e assim vai 4 vezes. Ok. E aí a gente tem que verificar quantas componentes de exposição, como é que a gente vai trabalhar com as componentes de exposição. A gente vai avaliar quantas vezes, em que pedaço. Então a gente vai avaliar a tarefa A, lembra? A tarefa A são 5 minutos. Tem a tarefa B, 7 minutos. E tem a tarefa C, 46 minutos. Então aqui, nesse exemplo, teriam 3 componentes de exposição. Faria 3 avaliações. 3 avaliações, mas para cada tarefa dessa eu vou avaliar algumas vezes, né? Eu poderia também trabalhar com 2 componentes de exposição. Por exemplo, não é na sequência a tarefa A mais a tarefa B? Então era a tarefa A mais o intervalo de 6 minutos mais a tarefa B. Eu faria isso tudo junto, 88 minutos. Seria uma possibilidade também. E a segunda componente de exposição seria a tarefa C à tarde. A definição das componentes de exposição fica a critério do avaliador, considerando-se as variáveis ambientais e operacionais visando a praticidade do estudo. Nós vamos considerar 3 componentes de exposição, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o equipamento, né, o medidor de vibração, vou colocar o acelerômetro no banco, onde o trabalhador vai sentar em cima, porque ele está operando empilhadeira, né? E o outro caso, se ele fosse ficar em pé, eu colocava embaixo dos pés dele. E aí ele vai ter aqui o eixo Z, que é na vertical, a vibração que esse trabalhador tem na vertical, vai ter o eixo X, que é para frente e para trás, e tem o eixo Y, que é lateralmente. Ok? Então, essas são as informações de aceleração que o equipamento vai me dar. Vou pegar a aceleração do X, do Y, do Z e jogar nessa equação. Então, essa aqui será a aceleração média resultante, considerando os 3 eixos. E aqui eu tenho um fator de multiplicação para cada eixo. Tá? Para X e Y, o fator é 1,4. Para Z é 1. Okay? Então, o equipamento vai me dar as informações de X, Y e Z. Vamos pegar aqui um exemplo. Lembra que ele fez a tarefa A 24 vezes. 8 vezes 3 vezes pela manhã, 3 vezes 8, 24. Ele faz 24 vezes. Nós medimos 14 das 24. Tá? Bora pegar uma aqui, só para demonstrar o que aconteceu. 1,4, que é da equação, vezes 0,4, que foi a aceleração em X. 1,4 vezes 0,3, que foi a aceleração em Y. 1, que em Z é 1, vezes 0,6, que foi a aceleração em Z. Tudo elevado ao quadrado, tiro a raiz, deu 0,92. Tá? Então, esse 0,92 é um valor das 14 medições que a gente fez. De que tarefa? Da tarefa A, que é pegar... Ele está aqui na pá carregadeira, que ele transfere do caminhão para a britadeira. Tá?
Fizemos a tarefa A, aceleração média. Só que eu fiz aqui, na verdade, de 1, né? Eu preciso agora somar tudo e a aceleração resultante de exposição parcial desse item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, somar todos esses itens, que são 14, tirar uma média, que vai dar 0,92. Então, só fiz somar. Somei tudo, dividi por 14 e tive 0,92. Ok? Então, essa é a aceleração resultante de exposição parcial dessa tarefa. Agora, bora para a segunda tarefa. Qual é a segunda tarefa? Lembra que ele está na carregadeira e transfere do britador para o pátio. Eu não vou mostrar de novo, mas o que ele fez? Pegou os valores, jogou numa equação, vou voltar aqui, ó, tipo essa aqui. Jogou os valores e obteve esses valores. 0,97, 0,95, Pegou esses valores todos, tá? Pegou esses valores, que são 11 medições. Lembra que a tarefa B, ele fazia 3 vezes 6, 18. Ele fazia 18. Das 18, nós medimos 11. Tá? E jogou aqui, ó. Pegou todos os valores, somou e dividiu por 11. Então, eu tenho a aceleração resultante, exposição parcial, da tarefa B, da segunda tarefa, que deu 1,01. Já calculamos a tarefa A, calculamos a tarefa B. Falta a C. A C, vocês lembram, eles faziam 4 vezes. Então, eu posso pegar todas. Ele pegou as 4. Vou somar as 4 e dividir por 4, que dá 1,15. Então, já tenho a exposição parcial da componente de exposição 1, 2 e 3, né? A, B e C. Que é lá na britadeira AC. Só que agora eu preciso calcular a aceleração resultante de exposição como se fosse total, né? O global. E uso essa equaçãozinha aqui para depois calcular o tal do harém, que é a exposição normalizada. Bora mostrar com os valores que acho que fica mais fácil. Primeiro, bora lembrar. Tarefa A, ele faz 8 vezes 5 minutos. Faz um intervalo de 6 minutos. Tarefa B, 6 vezes, cada vez 7 minutos. E ele faz isso 3 vezes, ou seja, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 6, 18. Tá. E à tarde, 46 minutos, 4 vezes. Estou lembrando isso porque a gente vai jogar tudo isso da equação. Então, como é que funciona a equação? Eu tiro a raiz de 1 sobre o tempo em minutos que ele ficou exposto. Lembra que ele ficou 4 horas e 24 minutos pela manhã, 4 horas e 24 minutos pela tarde. Se eu transformar isso tudo em minuto, dá 528 minutos. Aí eu vou pegar a primeira componente aqui, a exposição, a tarefa A. Lembra? Ele faz 24 vezes. Ó, só para lembrar aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Então, 24, tá? Vezes a aceleração, que eu calculei, 0,92. Vou voltar lá. Vou fazer um pouquinho mais devagar para vocês entenderem realmente. Tá, ó, lembra que a gente tinha calculado 0,92? Vamos continuar. Depois do 0,92, o que eu faço? Eu multiplico pelo tempo. Lembra que cada vez que ele faz a atividade são 5 minutos? Vamos lá, tá aqui, ó, 5 minutos. Então eu peguei aqui e coloquei o número de vezes, 24, que ele faz pela manhã, a aceleração, média que a gente já pegou pela manhã, vou levar ao quadrado, vezes o tempo que ele faz. Isso aqui é a primeira componente. A segunda, 18 vezes que ele faz, não vou voltar agora, a aceleração ao quadrado, vezes 7 minutos cada vez. E a terceira, que é a tarde, lembra que ele faz só 4 vezes, numa aceleração de 1,15, vou levar ao quadrado, e cada vez em 46 minutos. Faço esse cálculozinho aqui, tiro a raiz, dá 0,947. Essa é a aceleração resultante de exposição. Só que eu preciso do harém, a normalizada. E o que é a normalizada? É considerando 8 horas. Ele trabalha 528 minutos por dia. 8 horas são 480, né? 6 vezes 8, 48, 480. Então, 60 minutos por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 528, que é o que ele trabalha, dividir pelo tempo de 8 horas, 480, tiro a raiz e multiplico por essa aceleração. Achei a aceleração resultante de exposição normalizada, o harém, né, de 0,993, que é aproximadamente 1 metro por segundo ao quadrado. Esse valor aqui, a gente vai comparar com esta tabelinha que tem lá. Então, deu 1, né? Ó, se desse de 0 a 0,5, era aceitável. No mínimo, a manutenção da condição existente. Se desse 0,5 a 0,9, era acima do nível de ação. A adoção de algumas medidas preventivas. De 0,9 a 1,1, foi aqui, né? O nosso deu 1. Ó, região de incerteza. A adoção de medidas preventivas e corretivas visando a redução da exposição diária. E se desse acima de 1,1, acima do limite de exposição, adoção imediata de medidas corretivas. Então, a gente está aqui. Ó. Então, já deu uma bronca.
Só que não para aqui, a gente calculou o AREM, falta calcular o VDVR, porque o AREM ele faz tipo uma média. E ele acaba não considerando os picos. Imagina que o cara lá na empilhadeira passou por um buraco, pulou, coisa e tal. E aí deu alguns picos, né? Deu algumas porradas nesse momento. E o VDVR vai ajudar nessa identificação, que o AREM, como ele vai fazer tipo uma média, ele acaba diluindo essa informação. Então a gente vai avaliar o AREM e vamos calcular também, avaliar também o VDVR. Então bora fazer agora o VDVR. Percebe que dá um trabalhinho, né? Então o VDV, primeiro, né? Valor de dose de vibração, que adquire importância quando as condições de trabalho submetem operadores a choques ou solavancos e oferece uma análise mais completa das condições de trabalho. Lembra que eu falei? O cara está lá num ambiente que é cheio de buraco, não sei o quê. Então precisa avaliar isso aqui. Primeira coisa, o equipamento vai me dar essas informações do VDV. Ó. Em X, aí por exemplo, ele me deu o valor lá de 4, 4,5, 6,2, foi o valor que ele mediu. Tá. E lembra que ele te dá o tempo. Eu estou avaliando aqui primeiro o VDV em X para a primeira componente, que era o quê? Pegar do caminhão e levar para a britadeira. Cada vez que ele fazia isso, você lembra? 5 minutos. Então vou pegar esses valores todos aqui, ó. 4, 4,5, papapá. Lembra que eram 14? Tá. Ok. Pego esses 14 valores do VDV, elevo a quarta cada um e depois elevo a 1/4. Achei o VDV em X, que dá 9,38. Tá? Guarda esse valor. Depois o que eu faço? Vou ter que falar valor da dose de vibração de exposição parcial. Como é que eu faço isso? Vou jogar nessa equação. Bora ver aqui pelos números que vai ficar mais fácil. O F é 1,4, lembra? É aquele valor que é fixo das fórmulas. Então, 1,4 é o multiplicador. O 9,38 foi o que a gente acabou de calcular. Tá aqui, ó, o VDV, o valor de dose de vibração. Então, joga aqui o 9,38. Vezes o tempo que ele ficaria exposto realmente. Lembra que é 3 vezes 8, 24. 24 vezes ele faz aquilo e cada vez 5 minutos. Tá? Então, o tempo total que ele ficaria seria 120. Aqui eu coloco 120. Só que o tempo de amostras que eu peguei, eu não peguei os 120, eu só peguei 14 vezes. Cada vez que ele fez foi 5 minutos. Então 14 vezes 5 dá 70. Então vai dar 120 dividido por 70. Elevo isso a 1/4, multiplico pela aceleração, multiplico pelo multiplicador. Eu tenho VDV, de exposição parcial em X, que deu 15,02. Tudo isso para calcular só o de X. Óbvio que a gente tem que calcular o de Y e de Z. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Pego os valores que o equipamento me deu em Y. Tá. Lembra Y? Pega do caminhão para a britadeira. Esse é só o do primeiro componente, tá? O que eu faço? Somo cada um elevado à quarta. Eleva a 1/4, dá 7,51. A mesma coisa. 1,4, 7,51. Os valores são os mesmos, né? Porque é a mesma situação aqui, ó. É o mesmo serviço. Então, 120,70. Então, eu pego 120,70 e elevo a 1/4. Isso aqui é em Y na primeira componente de exposição, levar do caminhão para a britadeira. Falta Z, mesma coisa, pego os valores em Z, jogo na equação, cada valor elevado a 1/4. No final, a 4, depois eleva a 1/4, dá 6,25. Lembra que Z, e aqui está errado, é Z, não é Y, Z é 1, 6,25. Esse é um item importante. Se você for pegar lá pela NHO, eles não colocaram, teve uma falhazinha, eles não colocaram isso. Por isso que quando eu copiei, acabou ficando Y aqui. Mas é Z. E eles não colocaram esse resultado, mas dá 7,14, tá? Então, calculei X, Y, Z só da primeira componente. Só que falta ainda calcular a segunda componente, né? Quando ele tira do britador para o pátio, e à tarde. Então, bora fazer agora a segunda componente. A segunda componente ele vai pegar do britador para o pátio. Mesma coisa, a gente vai pegar isso tudo, vai jogar na equação. Só que aqui, lembra? Ele faz 18 vezes. 3 vezes 6, 18, lembra? Ele faz 18 vezes e cada vez ele faz em 7 minutos. Então, o tempo total de exposição 126. Só que quantas amostras nós pegamos? Só 11. Então, a nossa amostragem é de 77 só. Então, vou pegar 1,4, que é fixo, em X. 7,29, que é a aceleração aqui, ó, que esse é o VDV, perdão, 7,29. 126, que é o
tempo que ele ia ficar exposto pelo tempo que nós amostramos, 77. Calculamos, dá 11,54. Y, eu vou direto também. Mesma coisa, vou voltar aqui só para dizer. Peguei o valor em Y, depois vou pegar o valor em Z. Em Y, pego todos os valores, elevo cada valor a quarta, elevo depois a 1/4, tiro o cálculo. 4 vezes 729, 126 por 77. Calculei o segundo VDV. Tá? Desculpa, em X, em Y, a mesma coisa. E em Z, a mesma coisa. Isso dá segunda componente de exposição. Falta agora a terceira componente de exposição. Vou lá, VDV. Em X, pego os 4 valores, cada um eleva a quarta. Depois eleva a 1/4. Acho o VDV em X. Aqui, não sei se vocês lembram que ele faz, o tempo é 46 minutos, que ele faz 4 vezes. Então, 4 vezes 46, 184. Tá? E o tempo de amostragem, ele amostrou 90 minutos. Então, 184 por 90, o VDV 3,14. Em X, como é X, 1,4. Faço os cálculos, 5,25. Depois em Y, não vou repetir, tá? E depois em Z. Em Z a diferença é que aqui é 1, tá? Calculei o VDV em X, Y, Z, tá? Para cada componente de exposição. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar tudo, né? Tenho que considerar o todo. Então eu preciso agora colocar o valor da dose de vibração de exposição e depois do valor da dose de vibração resultante, o VDVR. Como é que eu vou fazer o VDV então? Eu vou pegar cada um daqueles valores. Lembra que a gente calculou? Esse 1502 é o VDV da primeira componente de exposição. Esse 11,53 é o VDV da segunda componente de exposição em X. E esse valor é o VDV da terceira componente de exposição em X também. Então eu peguei os 3 valores em X de cada componente de exposição, cada um elevei a quarta, depois elevei a 1/4, calculei e deu 16,23. Mesma coisa eu vou falar para Y. Tá? Primeira componente de exposição deu 12,03 em Y, 10,02 em Y, 4,57 em Y. Aqui é transferindo do caminhão para a britadeira, da britadeira para o pátio e à tarde em cima da britadeira. Deu 13,32. E depois em Z. Calculei o VDV em X, Y e Z de cada componente. Agora eu preciso considerar o total, que seria o VDVR. Então o VDVR, ó, 16,23, 13,32, 7,57. Pego esses 3 valores, jogo aqui, ó, 16,23 a quarta, 13,32 a quarta, 7,57 a quarta. Elevo tudo a 1/4. Deu 17,96, aproximadamente 18. Tá? Esse valor comparo com a tabela. Ó, se der de 0 a 9,1, aceitável. De 9,1 a 16,4, acima do nível de ação. O nosso deu 18, ó, 16,421, região de certeza. Adoção de medidas preventivas e corretivas rezando a redução. E se desse acima de 21, acima do nível de exposição. Percebe que dá um trabalhinho? Mas lógico, você pode colocar aí no Excel da vida, coisa e tal. E aí vai agilizar, não vai fazer tanta conta. Mas a sequência seria essa. Tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E esse livro aqui é um livro muito bacana, tá? Tem um detalhe, tá em espanhol, mas eu acho que dá para você ir lendo devagarzinho. É o Manual de Higiene Industrial, a segunda edição da Fundação Mafra. Então é um livro muito bom, geralzão sobre higiene industrial, mais de 1000 páginas sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.